Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso de número 22. Nós temos experimentado de Deus algo novo. Nós temos experimentado de Deus um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo, um movimento em que nós estamos entendendo que Deus ele está trazendo entendimento, revelação, clareza sobre áreas e sobre atitudes que eu e você precisamos tomar para que possamos de fato cumprir o propósito de Deus. Nas últimas semanas nós tivemos aquela série sobre a apatia espiritual e nós entendemos que Deus estava nos curando de inúmeras atitudes, de inúmeras ações, sentimentos, emoções, ou seja, nos posicionando aonde Ele deseja que nós estivéssemos. Após essa série, ou seja, na semana passada nós ministramos uma palavra que ela tocou profundamente o coração dos irmãos, a vida dos irmãos, e nos trouxe um entendimento que de fato, ou seja, a provisão de Deus nunca vai faltar, amém? Diga assim, a provisão de Deus nunca vai faltar. Ou seja, a vontade de Deus é que o nosso altar ele esteja incendiado, ou seja, aceso o tempo todo. E ou seja, o fogo vem do Senhor, amém? Mas nós entendemos que a responsabilidade de manter esse fogo aceso, ela é do sacerdote, amém? Diga assim, a responsabilidade é do sacerdote. Aí eu te pergunto assim, mas quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote? Assim, eu sou o sacerdote, amém? Diga assim, eu sou um sacerdote da nova aliança. Ou seja, nós cremos nisso, cada crente é um ministro, cada crente é um líder, nós cremos nisso, nós defendemos isso porque a palavra de Deus defende. E nós estamos mais uma vez, nós vamos lançar mão de um texto do Antigo Testamento, e eu acho interessante porque é bom a gente ministrar no Antigo Testamento também, mas voltando os nossos olhos para o Novo, ou seja, usando o Novo Testamento como uma lente para interpretar o Antigo. E aí, ou seja, quando nós fazemos isso, nós alcançamos aquilo que Deus tem para nós, amém? Êxodo capítulo 15, nós chegamos no momento da história do povo de Deus muito importante. Ou seja, semana passada nós falamos de um momento mais adiante. Hoje nós estamos voltando um pouco na história, mas para observar esse fato, esse acontecimento, e compreender que esse acontecimento é a razão pela qual inúmeras pessoas vivem com um altar apagado. Querido, preste atenção, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é palavra de Deus, amém? E às vezes a gente tem a tendência de achar, ou seja, é lógico que nós podemos estudar ela de maneira cronológica, ou seja, um fato após o outro, mas nós podemos estudá-la também de maneira temática. E nessa noite eu quero dar sequência ao que nós falamos na semana passada. Por quê? Porque na verdade, ou seja, nós percebemos que a cinza apaga o nosso fogo, nós percebemos que as nossas atitudes, a nossa falta de vigilância, contudo existe uma questão que eu quero abordar hoje, que ela talvez seja a mais grave de todas, e seja a razão pela qual muitas pessoas se mantêm com o fogo apagado, ou seja, se mantém distante do propósito de Deus, se mantém desanimado, se mantém abatido, se mantém resistente, se mantém inativo no reino de Deus. Êxodo 15, o texto de Êxodo 15 começa com um cântico de Moisés, um momento de adoração, de louvor. Por quê? Eles acabaram de ter uma das maiores experiências narradas na Bíblia. Olha, o povo de Israel viveu como escravo no Egito, amém? E aí você conhece a história, eu não preciso ser muito detalhista aqui, porque vocês conhecem a história da libertação do povo. Agora, o ato final, né? Deus veio com mão forte sobre o Egito e destruiu o Egito e todas as suas divindades, arrasou o Egito. E como último ato, nós vemos a travessia do Mar Vermelho, quando o povo estava saindo, o exército de Faraó atrás, eles chegam no vale de Pieirote.
ou no vale sem saída. E ali o que acontece? Milagrosamente, o Senhor abre o mar vermelho, o povo passa em terra seca. Pensa ou seja, eu quero que você me ajude assim, usando a sua imaginação, ou pelo menos a sua lembrança de filmes e tantas coisas que você já viu sobre isso. E aí o que acontece? É um espetáculo que é esse momento. Eles passam pelo mar vermelho, e aí o que acontece? O exército de Faraó entra atrás, mas quando o povo de Israel sai fora do mar vermelho, Deus fecha o mar e mata todo o exército, os melhores guerreiros do Egito, ou seja, o cavaleiro e seus cavalos foram derrotados. E aí o que acontece? Capítulo 15 começa com o cântico de Moisés, e Moisés adora o Senhor. Contudo, no verso 22 nós encontramos o princípio de uma crise. Olha que não pense você que ao experimentar, ao viver a vida com Deus, você estará livre de crises. Muitas pessoas desistem da fé porque acreditaram num evangelho em que venha e resolva os seus problemas. Talvez a gente poderia dizer que seria um evangelho tabajara, né? Acabar com os seus problemas. E aí o que acontece? Quando enfrentam as primeiras dificuldades, as primeiras lutas, o que eles fazem? Desistem, ou entram em dificuldade, ou murmuram, ou reclamam. E aqui é nesse contexto que nós começamos a ler, que nós começamos a encontrar. Ou seja, eu queria que você compreendesse que na verdade nós estamos falando do povo de Israel, mas eu queria que você fosse se identificando dentro desse texto. Amém? Diga para quem está do seu lado, essa palavra é para você. Amém? Assim, por que, pastor? Assim, porque Deus vai te mover, Deus vai abençoar a sua vida hoje. Amém? Deus vai fazer grandes coisas. Você crê nisso? Verso 22, nós leremos do 22 ao 27, e diz o seguinte: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias. Diga comigo, 3 dias. Eles caminharam no deserto sem encontrar água. Eles saem, por exemplo, o Mar Vermelho, a água é salgada, não é potável, não dá para beber. E aí o que acontece? Esses 3 primeiros dias é aquele momento de empolgação da conversão, da experiência com Deus. Eles vêm cheios de Deus e eles caminham 3 dias. A água acaba. E aí o que acontece? Começam a surgir as primeiras dificuldades. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá, porque eram águas amargas. Fala comigo, águas amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este indicou um arbusto. Ele lançou o arbusto na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças. Diga comigo, leis e ordenanças. E os colocou à prova. Mas o Senhor colocou eles à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Depois eles chegaram a Elim. Fala comigo, Elim. Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que nós lemos. Pai, nós queremos, ó Deus, essa noite, ó Deus, receber do Senhor. Usa a tua palavra, Deus, e toca profundo no nosso ser, em nome de Jesus.
Como nós falamos, ou seja, o contexto é esse, a travessia do Mar Vermelho, essa situação, eles chegam num lugar de águas amargas. Mas a gente compreende aqui que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ou seja, Deus conduziu o seu povo até Mara, para lá em Mara, diante da amargura, eles passarem pela amargura e receberem a cura de Deus. O povo de Deus, ou seja, eles passaram pela amargura, pelo lugar de amargura, passaram por Mara e foram para Elim. Elim, na verdade, significa lugar de descanso e refrigério, amém? Diga comigo, lugar de descanso, refrigério. Presta atenção, querido, lugar de descanso e de refrigério, ele só está acessível para aqueles que conseguem romper a prisão de Mara, que conseguem passar por Mara. Na verdade, nessa noite, o tema dessa palavra é passando por águas amargas. Nós precisamos nessa noite entender esse processo e aplicar os princípios que a palavra traz para nós, que estão incluídos nesse texto, e aplicarmos a nossa realidade. Quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos, mas o que isso tem a ver conosco? Querido, há uma realidade presente nos nossos dias e que alcança todos nós. O que nós aprendemos em primeiro lugar em relação a isso? Todos nós, um dia chegaremos a Mara. Todos nós, um dia chegaremos a Mara. No Novo Testamento, nós poderíamos dizer que Mara seria o dia mau, ou seja, um lugar onde a amargura nos impede de saciar nossa fome. A amargura, ela tira, ou seja, não é possível extrair nada daquilo. É possível que nessa noite alguns dos irmãos, ou seja, já tenham tido a experiência de passar por momentos de águas amargas e perceberem o seguinte: olha, aquele período foi ruim demais, mas o Senhor me tirou daquela situação e me colocou numa situação melhor. Se esse é o seu caso, glória a Deus pela sua vida. O problema é que pode acontecer que outras pessoas estão vivendo exatamente em Mara, em águas amargas. E eu quero te falar, na verdade, que a amargura é uma prisão. Diga assim: a amargura é uma prisão. O povo, quando diante daquela água percebeu que não poderia saciar sua fome, qual foi o resultado? Reclamação, murmuração. O que nós compreendemos? Infelizmente, existem pessoas que elas vivem como se nunca fossem passar do dia mau, nunca fossem passar desse lugar. Ou seja, é inevitável chegar em Mara. Mas, querido, preste atenção: Mara não é o lugar que Deus está te levando. Faz parte do processo, mas não é a vontade perfeita de Deus para você. Ou seja, todos nós um dia chegamos nesse lugar. E o que acontece? Existem fatores na nossa vida que nos conduzem a Mara. Existem fatores na nossa vida, circunstâncias nas nossas vidas que nos conduzem. E eu quero nessa noite te ajudar a compreender que possivelmente existam atitudes na sua vida, existam situações na sua vida que são fatores que estão te conduzindo, são rotas que estão te levando a águas amargas. Mas muitas das vezes nós não percebemos. Existem fatores que são externos e fatores que são internos, que nos levam a Mara. Por exemplo, o que seria um fator externo? Quero te dizer de palavras. Palavras que você ouve muitas das vezes, elas te levam à amargura. Elas são de fato como uma arma que te fere. O Salmo de número 64, abre para mim, Salmo 64, verso 3, diz o seguinte: os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Palavras amargas, palavras envenenadas. Querido, eu e você recebemos palavras todos os dias.
Você convive num mundo em que as pessoas muitas das vezes vivem de amaldiçoar. Pessoas estão muitas das vezes amaldiçoando a sua vida com palavras, declarando sobre a sua vida inverdades, mas que você assume aquilo como se fosse uma verdade. Querido, a arma que fere a alma, na maioria das vezes, são as palavras. Nós somos, querido, espírito, alma e corpo. A alma é responsável pela, olha, a alma, ela conduz o que? A sua mente, as suas emoções, e o que mais? E a sua vontade. E na verdade, quando o inimigo, através dessas palavras, ele te fere na sua alma, ele acaba com a sua vontade de servir a Deus. Ele acaba, ou seja, você não consegue compreender sentido em nada. Porque a sua mente está afetada, as suas emoções, você se sente sozinho, você se sente desamparado. Mas por quê? Por causa de uma palavra maldita, de uma palavra que você recebeu, ou seja, e muitas das vezes nós somos os culpados por isso, porque nós ouvimos demais, nós ouvimos muitas pessoas e ouvimos muita coisa que não precisava. O que nós precisamos compreender? Que é chave isso. O pior de tudo, sabe qual é o pior dessa realidade? É que nós nos ferimos são com as palavras de pessoas que são mais próximas de nós, pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam. Que existem pessoas que estão traumatizadas por coisas que seus pais falaram a elas quando elas eram crianças. Querida, a gente tem que ter cuidado demais com o que a gente fala. Querida, muitas vezes a gente fere. Querida, dentro de casa, familiares, vizinhos, amigos de trabalho, quantas vezes nós temos ferido as pessoas com aquilo que a gente fala. Mas o problema, na verdade, aqui, o que gera a amargura, não é o que a gente fala, mas é o que a gente ouve. Ou seja, eu preciso entender se palavras amargas, presta atenção, se palavras amargas são como uma flecha, querido, quer dizer que o inimigo vai lançar isso sobre a sua vida todo dia, porque o inimigo não gosta de você, o inimigo quer te derrubar, o inimigo quer te abalar, ou seja, ele vai tocar na sua vida todos os dias se você permitir. Sabe aquele negócio de perceber que encontrou um espaço de vulnerabilidade? Se você vai atacar alguma coisa, você vai procurar as vulnerabilidades. E quando o inimigo encontra, fala assim, olha, essa área da vida dele é frágil. E o inimigo vai bater só no seu ponto fraco. Para quê? Para te abater. Mas se palavras amargas são como flecha, nós precisamos nos defender. Mas como que a gente se defende de palavras amargas? Querido, quando nós vamos para Efésios capítulo 6, lá nós temos a armadura de Deus, amém? E ele fala que existe são várias armas de ataque, né? Ou seja, de ataque é a espada, mas todas as demais partes da armadura são de defesa, e uma delas é o escudo da fé. Ou seja, como que eu me defendo de uma palavra? Como que eu me defendo de uma palavra amarga? É através do escudo da fé. É quando você compreende quem você é em Cristo Jesus e você crê nisso. É quando o diabo vira e manda alguém falar que você não vale nada, e você diz assim, isso é mentira, eu sou amado por Deus, eu tenho um valor tão alto que Cristo morreu na cruz foi por mim. Você entende isso? Ou seja, você tem valor. Mas muitas das vezes o inimigo está usando pessoas inconscientemente, queridas, as pessoas às vezes nem sabem que estão a serviço do inimigo, que estão emprestando sua boca para o inimigo para fazer o quê? Para destruir a sua vida. Romanos capítulo 3, verso 13 e 14 diz o seguinte: suas gargantas, presta atenção, são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Percebe que essa é uma realidade, ou seja, nós temos que ter atenção com aquilo que a gente ouve. Você não deve guardar no seu coração tudo que você ouve, você deve defender o seu coração. O que a palavra de Deus diz? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que ele está dizendo? Guarda as suas emoções. Olha, não se chateie, não se magoe com o que as pessoas falam. Pastor, mas é difícil, querido, eu sei. Mas com a força que Cristo te dá, você é capaz. Mas para isso eu preciso fazer o que? Eu preciso permanecer firme, eu preciso crer em fé.
Eu preciso agir em fé para permanecer. Outro fator externo que me conduz a águas amargas, a viver uma vida amargurada, muitas das vezes são o quê? São pessoas. Pessoas que estão na nossa vida e são uma razão de quê? De amargura. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus tem um conselho para mim e para você. Coloca para mim aí, Gabriel, Colossenses 3,19. Eu queria que esse texto, todos os maridos e todos os futuros maridos também, se você é solteiro, você vai ser marido, amém? Um dia você vai ser, amém? Você precisa aprender isso profeticamente para você não errar. Olha o que diz o texto. Vamos ler junto? Só os maridos, só os homens, amém? Vamos ler junto, vamos lá? Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Querido, pessoas são capazes de nos levar para águas amargas quando a gente faz o quê? Quando a gente trata elas com amargura. E na verdade o que acontece? Muitas das vezes nós estamos feridos, porque nós estamos feridos, nós ferimos. Mas presta atenção que a palavra de Deus diz: olha, maridos, vocês precisam amar. Vocês precisam, ou seja, não é possível ficar tratando a sua esposa com amargura. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. Porque você precisa compreender que a sua esposa, querido, ela é o corpo de Cristo. Aleluia. E se eu trato mal a minha esposa, eu estou tratando mal o próprio Cristo. Gente, isso é muito pesado. E eu preciso entender o seguinte: olha, eu preciso tratar isso. Mas não é só esse relacionamento. Filhos, muitas das vezes, olha o que diz a palavra, Provérbios 17:25. Provérbios 17:25 é o seguinte: o filho tolo, presta atenção, o filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquela que o deu à luz. Ou seja, percebe que muitas das vezes nós podemos estar sendo a razão da amargura das pessoas, e nós precisamos, olha, os nossos filhos, nós precisamos direcionar eles para que eles possam viver de fato a vida que Deus tem para eles, para que eles não sejam tolos, mas eles sejam sábios no Senhor, amém? Mas não é só isso. Os nossos relacionamentos, querido, olha, seja no casamento, seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso relacionamento com as pessoas. Gênesis capítulo 26, verso 34, a gente poderia achar texto para tudo isso, mas eu estou pegando só as pinceladas aqui para a gente ter noção. Gênesis 26, 34 e 35 diz o seguinte: que tinha Esaú 40 anos de idade, quando ele escolheu por mulher Judite, filha de Baerim, Oitita, e também Basemate, filha de Elom, o Itita. Elas amarguraram, fala comigo, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Uma nora que trouxe amargura para Isaac e para Rebeca. Gente, mas por quê? Porque elas eram muito pessoas? Não, mas porque Esaú foi tolo. Deus falou para não tomar mulheres que não fossem do povo dele, e ele foi no meio dos hititas para buscar. E aí o que aconteceu? Problema, tolice. E qual foi o resultado? Amargura. O que acontece? Todas essas são fontes externas, ou seja, são situações que estão fora da nossa vida, e que eu e você temos a opção de tomar isso para fazer parte da nossa vida, ou rejeitar isso. Mas quando eu não rejeito, quando eu caminho nessa direção, eu atraio para a minha vida o quê? Amargura, sofrimento. Mas não é só isso. Existem também os fatores internos, que são atitudes que são minhas. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 27, 34. Gênesis 27, 34 fala de um grande fator de amargura na vida do ser humano, de todos nós. E esse fator se chama decisão errada. Fala comigo, decisão errada. Quando eu tomo uma decisão errada, isso gera, na maioria das vezes, amargura sobre a minha vida. Quando Esaú, olha o que o texto diz: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito. E esse grito foi cheio de quê? De amargura. Ele implorou ao pai: abençoa também a mim, meu pai. Mas sabe o que Esaú fez?
num momento de descontrole, num momento onde as emoções estavam fora do controle, ele decidiu fazer o quê? Vender o seu direito de primogenitura para o seu irmão. Sabe aquela decisão de momento? Aquela decisão errada, que qualquer um de nós é passível de tomar. Quantas decisões nós ouvimos na semana atrasada um vídeo que falava o seguinte: olha, emoções são passageiras. Hoje você está nervoso, você colocou a cabeça no travesseiro, se alimentou um pouquinho, né? Deixou, esperou um pouquinho. O que acontece com a nervosia? Passa, a emoção passa, mas as decisões que você toma de cabeça quente, não passa não. Tomou uma decisão errada com a cabeça quente, daquela que você esfria a cabeça e fala assim: o que eu fui fazer? Mas não tem jeito não, o leite já entornou. E aí o que eu preciso fazer? Eu vou sofrer o dano. Isso é um problema. Outra coisa, sentimentos interiores complexos, frustrações. Queridos, tem pessoas que vivem, ou seja, os mais variados sentimentos, e percebem o seguinte: sentimentos estão relacionados com a alma. Amém? Mente, vontade e emoções. Amém? Sentimentos. Agora percebe o seguinte: nós não fomos criados para sermos direcionados pelos nossos sentimentos. A sabedoria bíblica, né, fala que nós precisamos ter o que? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é nada mais, nada menos do que inteligência emocional, ter domínio próprio, saber direcionar as coisas, saber fazer as decisões certas. Mas o que acontece? Sentimentos interiores complexos e frustrações, mágoas do passado, atrapalham o nosso presente. E aí, quando nós tomamos decisões não com base no presente, mas com base nas mágoas, nos ressentimentos lá de trás, querendo salvar o problema de lá de trás, querendo resolver aquele problema que já passou, que não tem jeito. E aí o que acontece? Mais problemas. Pessoas vivem na amargura simplesmente porque elas não se aceitam. Não aceitam quem você é. Querido, eu creio que Deus, na verdade, o que Ele quer fazer conosco? Ele quer mostrar para nós, de fato, qual é o caminho correto. Só que para mostrar o caminho correto, para mostrar o que você tem que fazer, uma das maneiras mais eficientes é mostrando o que você não deve fazer. Para você compreender o que deve fazer, porque muitas das vezes as pessoas te falam para fazer, mas você não faz. Mas talvez aquilo que você trabalha, ou seja, precisa ser o proibitivo, o que não fazer. Existem pessoas que são frustradas, ou seja, que sofreram bullying na sua adolescência, e aí o que acontece? Acham que ninguém não vai ser amada mais, não vai ser aceita, e aí essas pessoas vivem fazendo o quê? Se martirizando, vivem angustiadas, querem a todo custo o amor das pessoas e tentam comprar o amor das pessoas com tudo que pode, com tudo que está na mão, mas aí percebem o quê? Usam as pessoas para saciar as suas necessidades e acaba se sentindo usado, porque é um fluxo natural. O que Provérbios diz sobre isso? Provérbios 14, 10 diz: olha, cada coração conhece a sua própria amargura. Sabe o que, querido? Sabe o que acontece? Você sabe aonde a coisa aperta na sua vida. Você conhece. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Querido, o que nós precisamos compreender? Mara é inevitável. Todos nós passamos por frustrações, todos nós somos passíveis de tomar decisões erradas, todos nós podemos ser alvo de feridas das pessoas, as pessoas podem nos afetar. Às vezes, o que as pessoas têm uma ilusão? As pessoas têm uma ilusão que falam assim: olha, Deus não vai permitir que nada disso aconteça com você. Outros têm uma outra compreensão errada e acham o seguinte: né, eu estou passando isso aqui, é um castigo que Deus está mandando sobre a minha vida, porque eu fiz isso e aquilo errado. Com a mentalidade da condenação. Ou seja, isso aqui é um castigo de Deus.
Mas eu quero te dizer que Mara não foi um castigo de Deus para o povo de Israel. O texto que nós lemos diz que na verdade Deus deu leis e mandamentos e provou o seu povo em Mara. O que nós compreendemos em segundo lugar? A primeira conclusão que nós tiramos é que todos nós um dia vamos chegar em Mara. O problema não é passar por Mara, o problema é permanecer em Mara. Existem pessoas que escolhem, fazem a escolha: eu quero permanecer sofrendo. Que é isso, pastor? Isso é loucura. Sim, elas não falam, mas as suas atitudes são exatamente isso que estão dizendo. Mas qual que é o propósito disso? Nós compreendemos em segundo lugar que em Mara Deus prova o seu povo. Mara, lugar de angústia, lugar de águas de angústia, é um lugar de provação. Presta atenção no que eu quero te falar. Se você gravar essa frase, talvez seja a frase mais importante que eu vou dizer hoje. Você não conquistará nada sem antes ser provado e aprovado em Mara. Você não conquistará nada sem antes ser provado e aprovado. Olha para a sua vida. Desde a sua infância você está passando por prova. Lá no prezinho, lá na primeira série, você teve que fazer o quê? Passar por avaliações. Você teve que decorar a tabuada, você teve que fazer um monte de testes. E sendo aprovado para você conhecer outros conhecimentos. Ou seja, nós todos passamos por prova desde o princípio. Mas qual que é o valor da prova? A prova é para testar o seu conhecimento, mas também para te levar para o próximo nível. Você crê nisso? Nós estamos vivendo uma sociedade problemática. Por quê? A gente vê isso. As pessoas querem passar pela prova sem serem aprovados. Infelizmente hoje existem alunos que chegam no ensino médio sem saber ler direito, sem saber interpretar. Por quê? Porque agora não pode mais reprovar. Se reprovar, a culpa é do professor, não é mais do aluno. Aí você vê onde o mundo foi parar. A culpa é de quem? Do professor, não é do aluno. O professor passou pela faculdade, estudou, fez tudo, mas o que? O aluno foi reprovado e a culpa é dele. Mas o aluno, qual é o papel do aluno? É aprender, é estudar. Mas o que acontece? Nós vivemos numa sociedade que quer fazer o quê? Que as pessoas estão querendo. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos nos relacionar com Deus. E aí o que acontece? Problema. As águas amargas não são um castigo. Deus deseja, querido, que nós vivamos o nosso melhor. Quando Deus te tirou do mundo, foi para você viver uma vida com Deus cheia de benefícios. A vida abundante. O que Jesus diz? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas pastor, onde entra a prova nisso? A prova é o cuidado que Deus tem para você, tem com você. Deus quer, na verdade, aquilo que Ele nos deu, Ele quer que a gente cuide bem disso. Ele quer, na verdade, que nós façamos aquilo que Ele nos deu crescer. Ele quer que nós possamos multiplicar os talentos que Ele tem nos dado. Mas para sermos aprovados, nós precisamos passar a prova. E aí o que acontece, querido? A prova é inevitável. E olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Esse texto aqui mostra para mim e para você que a prova na verdade não é ruim. E que na verdade a sua atitude diante da prova não é reclamar, não é murmurar, não é desistir. É fazer o quê? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de não passarem por provação alguma. É isso? Considerem motivo de alegria de Deus não permitir que você passe por prova nenhuma. Não. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja,
As águas de Mara serviram para o povo de Israel fazer o quê? Eles serem provados e aprovados. Eles serem, na verdade, o quê? Aperfeiçoados. Você precisa compreender que a dificuldade que você está vivendo, você pode olhar para isso como um castigo de Deus, como um problema que não tem solução, ou como um trampolim que vai te colocar num nível mais alto. Ou seja, quando você está lá assistindo televisão as Olimpíadas e vê aquelas provas de trampolim, você percebe o quê? Que quando a pessoa pula do trampolim, o que acontece primeiro? Ela vai para baixo, para depois aquela pressão jogar ele para cima. Aleluia. Percebe? A prova é isso. A prova, na verdade, serve para nos fazer o quê? Para nos aperfeiçoar. O povo de Israel viu aqueles milagres todos, foram libertos de Israel, foram libertos do Egito, melhor dizendo, e agora estão saindo. Mas olha, eles não tinham experiência com guerra, eles não tinham experiência, ou seja, eles viveram como escravos 400 anos. Querido, se tem um problema, o problema maior que o povo de Israel enfrentou no deserto, não foi o deserto e nem os povos que eles enfrentaram. Sabe qual foi o maior problema? A mentalidade. A mentalidade deles era de escravo. Tanto é que diante das dificuldades, o que eles fizeram? Por que nós não voltamos para o Egito? Lá pelo menos a gente sofria, a gente era açoitado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas a gente tinha cebola para comer. E não precisava comprar. Não precisava, você tem certeza? Eles eram açoitados, maltratados e tudo. E o que acontece? Mas diante da prova, a mentalidade, querido, uma mentalidade errada produz comportamentos errados. Uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de ímpio, nunca vai fazer você servir a Deus com excelência. Você precisa entender o seguinte: a sua mente precisa ser renovada. A sua mente precisa ser renovada. Você tem que parar de pensar como incrédulo e pensar como crente. Como assim, pastor? Se nós vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por fé. Pode estar acontecendo o pior problema do mundo, mas eu estou convicto que o Senhor me guarda, que o Senhor cuida de mim, que não vai, que a provisão virá. Não sei de onde, mas a provisão virá. O povo de Israel experimentou o maná todos os dias. Não faltou durante 40 anos. Não faltou comida. E você acha que Deus vai abandonar você nessa história, querido? Deus não vai te abandonar. Deus não nos abandona. Enxergue, querido, as águas de Mara. Enxergue essas águas como oportunidades de sermos provados e preparados e aprovados para obras maiores. Jesus, querido, olha, entenda isso. Jesus não prometeu que você viveria, olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Então, querido, esquece os problemas, vocês nunca mais terão problemas. Não foi isso que ele disse. João 14 diz o quê? Tem de bom ânimo. Para quem que você fala tem de bom ânimo? Para quem está desanimado. Por que você desanima? Porque vem problema, porque vem dificuldade, porque vem pressão. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Ou seja, querido, coloque a sua fé naquele que realmente pode ajudar. Sabe qual foi a promessa de Jesus? Não foi que você não teria problema, mas a promessa foi que eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei. E quando eu passar por Mara, o Senhor está comigo. Qual que é o problema? Às vezes eu não considero. Às vezes eu estou como os discípulos do caminho de Emaús. O Senhor está comigo, mas eu não estou enxergando Ele. O Senhor está comigo, o Senhor está ali ressuscitado do meu lado, e eu estou fazendo o quê? Foi-se embora a nossa esperança. Minha vida acabou. Sua vida, querido, não acabou. Sua vida não acabou. A vida de Deus para você, ela é completa. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Nós saímos, olha, tem um detalhe. Não tem jeito de sair de Mara reprovado. Se você for reprovado, o que acontece? Repete. Foi reprovado? Repete. Foi reprovado? Repete. Querido, então pare de repetir.
Vão ser aprovados. Vão ser aprovados, mas não tem como ser aprovado, querido. Olha, não tem como ser aprovado sendo amigo do diretor. Não tem como ser aprovado ir lá botando pressão na cabeça do professor, ameaçando eles. Que hoje o professor virou uma profissão de risco. Sabe? Virou uma profissão de risco. Porque é capaz de ser apanhado dentro de sala. Se você não apanhar dentro de sala, você apanha na reunião dos pais. Já imaginou um absurdo desse? Um absurdo desse. Eu trabalhei em colégio, querido. Eu trabalhei no colégio batista. E aí você fala, o colégio batista deve ser o céu, né? Que é só cliente. Não, para começar não era só cliente. E para começar, acho que os clientes eram os que davam mais trabalho. E eu trabalhava numa área de disciplina. Aleluia. É o problema. Crise o tempo todo. Mas o que acontece? A disciplina produz o aperfeiçoamento. Nós só saímos de mar se nós somos aprovados. Então, querido, pare de murmurar. Celebre. Está passando por dificuldade? Adore. Eu quero ver agora como é que Deus vai fazer. Eu quero ver agora como que Deus vai fazer. Eu ouvi um testemunho do irmão que o Salmo 91 aconteceu na vida dele ao contrário, né? Porque o Salmo 91 é o quê? 10.000 cairão do seu lado, você não será atingido. Ou seja, no caso dele foi o contrário. Veio uma tempestade, trocentos carros na rua, o raio caiu bem na árvore que caiu no carro dele. Ele falou assim: estou em pecado. Não tem pecado não. Circunstância, água amarga. O que você vai fazer? Você vai reclamar? Qual foi o resultado disso tudo? Ele não ganhou o carro zero, não ganhou não. Ou seja, ele teve que lutar para comprar outro. Mas sabe o que aconteceu? Ele saiu daquela situação mais forte. Ele saiu daquela situação mais forte. A fé dele não foi abalada, pelo contrário. Por quê? É aquela música. Ontem eu ouvi essa música no meu da Célula, gostei demais, né? Ou seja, que quando Deus faz, Ele é Deus. Mas quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele tem os seus propósitos. Pense. Queria que você pensasse. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente murmura? No nosso dia a dia a gente reclama. Se existe uma coisa que é um problema que a gente tem que orar. É o tal do trânsito, né? Você está no trânsito aí, um dia é uma luta. Você murmura do que está na frente, você murmura do que está atrás, você murmura do que está do lado. Eu não estou falando de você, não, estou falando de mim. Eu preciso clamar, o Senhor Deus tem misericórdia. Às vezes a gente tem que limpar as mãos, fala assim: Deus, ajuda meu marido, senão não chega em casa. Mas presta atenção. E aí o que acontece? O que isso faz? Você acha que isso é. Sabe o que é isso, querido? É para você entender que nós, assim, eu sofro isso também. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar essa situação. Nós podemos. Ou seja, pare de murmurar, celebre. Às vezes o que acontece? Um atraso que tem no trânsito, um engarrafamento que tem de prende lá. A gente sempre pensa o quê? Vai atrasar, vai acabar tudo. Mas comece a pensar o seguinte: talvez seja que é um livramento de Deus. Está te segurando ali para você não sofrer um acidente lá na frente. Quantas vezes, às vezes eu estou viajando, às vezes você passa na estrada, você vê acidente, você diz: gente, se eu não tivesse parado ali para, sei lá, para ir no banheiro, para tomar café, para fazer qualquer coisa, se eu não tivesse atrasado ali um pouquinho, talvez eu estava envolvido nesse acidente. Percebe? Ou seja, comece a celebrar, celebre os problemas também. Ah, mas aí é difícil. Não, mas celebre, experimente, agradeça a Deus pelas dificuldades que você vai ver. Terceira coisa é que em Mar, Deus quer nos ensinar, Deus quer ensinar o seu povo que só Ele tem a cura para a amargura. Sabe por quê? Tem muita gente que na hora da amargura ele busca solução num monte de coisa. Ele busca solução nas drogas, ele busca solução no álcool, ele busca solução na farra, ele busca solução no dinheiro, em tudo. Mas o que acontece? Ele sai mais vazio. Diante da situação problemática, o que Deus fez? Deus chegou com Moisés e indicou a Moisés um arbusto. Lá no texto não fala que arbusto que é esse. Ou seja, há uma ideia que esse arbusto ele fosse uma figueira, porque é uma vegetação propícia do lugar.
E aí, tipo assim, faz sentido. Por quê? Porque a figueira, ela tem um sentido na Bíblia, ela nos leva a pensar o quê? Em duas coisas. Não as folhas da figueira, mas a figueira e seus frutos. Ela fala sobre que elas são um sinônimo de doçura e cura. A figueira é aquela que produz o figo. E olha o que diz Juízes. Juízes 9:11. Nós encontramos o seguinte: tem uma história lá das árvores conversando em Juízes, e a figueira diz o seguinte: a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Ou seja, o fruto dela é o quê? Saboroso e doce. Agora, a gente encontra lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 7, a gente encontra o profeta Isaías fazendo um emplasto. Olha, Isaías, 2 Reis 27, diz o seguinte: prepare um emplasto de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera de quem? Do rei Ezequias. E o que acontece? Ele se recuperou. Ou seja, a figueira tem esse sentido de que? De ser algo doce e que cura. E aí o que acontece? Nós precisamos fazer uma relação aqui entre a figueira, a doçura e a cura. O que nós temos aqui em Mara? Águas impróprias. Não são possíveis beber dela, saciar sua sede com ela. E aí o que acontece? Moisés pega o galho, o arbusto, e faz o quê? E joga na água. E o que diz o texto? A água se torna doce. Há uma transformação. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós aqui? Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai transformar essa água amarga da sua vida. Ele pode transformar essa água amarga em água doce. Ele pode trazer essa situação que está te levando à morte e transformar isso em vida. Agora, tudo depende do quê? Depende da minha fé. Eu preciso crer. Sabe o que Satanás faz? Ele sabe como trazer amargura para a sua vida. Ele é especialista. E lembra que a amargura é como uma flecha? O tempo inteiro nós estamos recebendo dardos inflamados do maligno. E esses dardos, a maioria deles é porque? Para gerar em você amargura. Palavras, pessoas e tudo mais que nós já dissemos. Agora, um soldado flechado, sabe o que precisava acontecer com ele? O soldado foi flechado, precisava a todo custo. Os médicos sabiam e precisavam fazer o quê? Arrancar a flecha. Por quê? Se aquela flecha permanecesse ali, ele ia morrer. Então, ou seja, só que quando a flecha entra, ela fere a pessoa. Dói demais quando você ouve uma palavra amarga, não dói não. Agora sabe o que dói mais? E dói talvez tanto quanto? Perdoar. Perdoar não é fácil não, querido. É? Pergunta para quem está dizendo, você é fácil perdoar? Não? Agora o que o médico tinha que fazer? Presta atenção. O médico tinha que, independente da dor que o soldado fosse sentir, para salvar a vida dele, ele tinha que arrancar. E aí nessa hora o soldado gritava: deixa eu ser quieto, eu não aguento essa dor, eu não vou mexer nisso não. Resistia. Mas o médico fazia o quê? Estava nem aí para a resistência dele, arrancava. Por quê? Porque o dever do médico era salvar a vida dele. Ele sabe o que eu estou fazendo hoje aqui? Talvez eu estou tocando em coisas muito graves da sua vida. Talvez essas palavras às vezes doem quando você ouve isso. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para arrancar essas flechas, para você poder viver, para você poder sair dessa situação. Agora presta atenção, querido. Nós precisamos arrancar essa flecha antes, senão você vai morrer. Nós precisamos avançar. Agora, Deus está dizendo para mim e para você que tem um arbusto que ele pode ser jogado nessa água amarga que você está vivendo. E esse arbusto, ele foi tingido com o sangue de Jesus. Esse arbusto, ou seja, tem um madeiro, que nesse madeiro, que se chama cruz, do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem nela o que? Perdão dos seus pecados, amém? Mas você também tem cura.
Isaías no capítulo 53 diz o que? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, essa noite é uma noite de cura. Essa é uma noite em que Deus te trouxe aqui para fazer o que? Para te provar, mas também para te aprovar, para mudar, para provar para você que olha, que se você permitir, o Senhor Ele quer te ensinar uma coisa. O Senhor quer nos ensinar que Ele é na sua angústia que Deus quer te ensinar que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, que só Ele pode curar, que não adianta mais procurar pessoas, profissionais, seja o que for, querido, porque o Senhor, porque Ele pode mudar a realidade da sua vida. Por último, em Mara, Deus quer nos conduzir a um lugar de abundância. Querido, Mara não era o final da rota. Qual era o final da rota? Qual era o final da rota? Não era ali também não. Sabe qual era o final da rota? Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas o que Deus estava fazendo? Permitindo eles passar por Mara, para eles serem provados e aprovados, aperfeiçoados, porque viriam guerras maiores. E se você não passa, por que tem estudante aí de ensino médio que não sabe ler, não sabe fazer conta, não sabe interpretar um texto? Porque for passado. E aí o que acontece? A hora que chega na hora do raciocínio, não consegue, porque não aprenderam. Depois de aprovados, o que Deus quer fazer? Deus quer te dar a vida abundante. Amém? A vida abundante, que não é na eternidade, ela é para ser desfrutada aqui. Você crê nisso? O que Deus faz? Depois da prova, ou seja, quando você entende o propósito de Deus, sai de Mara, e você só sai de Mara aprovado, aí Deus te leva para Elim. Elim é um lugar destinado para quem? Para quem passou pela amargura, mas venceu ela, foi aprovado. O povo ali, ou seja, pastor, mas o povo ali, o povo foi aprovado, mas Moisés não foi. E por causa de Moisés, o povo aprendeu uma lição. Qual foi a lição? Que esse Deus, Ele cuida de nós independente da circunstância. Os milagres, muitas das vezes, querido, eles podem fugir da nossa memória, mas os ensinamentos permanecem. Deus quer te ensinar com a sua experiência. Deus quer trazer essa experiência ruim, que muitas das vezes faz parte da sua vida, mas para te conduzir a um momento melhor. A abundância, ela fará parte da sua vida. Você crê nisso? Amém. Mas para isso você precisa aprender a fazer o quê? A passar por mar, passar e ser aprovado. Qual que é o chamado de Deus para nós hoje? Fica de pé. Vida, para você se livrar de toda a amargura. O ministério de louvor pode vir. Pastor, como que eu me livro de toda a amargura? A amargura, querido, ela só é, olha para mim, a amargura ela é uma manifestação do seu ego, que se for, que num nível mais brando, é apenas amargura, mas num nível assim mais avançado, ela se torna o que? Rancor, ressentimento, egoísmo, orgulho. Percebe que a amargura, a Bíblia usa uma expressão para amargura falando raiz de amargura. E aí o que acontece? Por quê? Porque essa raiz ela pode se entrelaçar e ela pode crescer. O que Deus quer fazer? Deus quer te livrar disso hoje, amém? Deus quer te livrar disso. Aí você fala assim: Deus, tira toda a amargura da minha vida. Não, não é assim. Como é que eu venço a amargura? Não é com a oração do pastor, não. É com a sua vida, é com o posicionamento de fazer o quê? Querido, aquele que não vive a partir do seu ego nunca vai ficar amargurado. Você só fica magoado e amargurado porque o seu ego ele está assumindo o controle da sua vida. Então, ou seja, liberte-se disso. Você não precisa mais viver em mágoa. Você pode ir até a cruz hoje. Ir até a cruz. E na cruz,
você pode receber Jesus. E quando você recebe Jesus, você recebe cura, libertação. Pastor, mas eu já recebi Jesus como meu Salvador e eu estou em mar. Deus está permitindo isso. Querido, nada foge do controle dele. Você não está vivendo isso porque Deus cochilou. Não. Talvez foram as suas decisões, circunstâncias e tudo mais. Pastor, qual que é a solução? É uma só. Abre mão de você. Confie em Deus. Sabe o que nós precisamos? Mais de Deus, menos de você. Mais de Deus, menos das suas vontades. As suas vontades, elas só te levam para onde você quer. E muitas das vezes o seu coração, o que a Bíblia diz? Enganoso, irrecuperável é o seu coração. Você precisa guardar ele. Qual que é o chamado de Deus para nós hoje? Abra mão daquilo que te traz amargura. E isso é que está ocupando a sua vida. Se esvazie disso e se encha de Deus. Se você for cheio de Deus, você não olha, querido, Jesus nunca ficou magoado. Jesus nunca ficou magoado. Os caras estavam lá batendo nele, xingando ele, liberando aquelas palavras todas que ele podia ficar mais amargurado. Ele podia ir lá na cruz virar assim, mas não é possível, que povo ingrato, né? Eu estou aqui morrendo por eles e eles estão aí me provocando. Mas Jesus era cheio de Deus, cheio de Espírito. O Espírito era o que controlava a vida dele. E aí o que ele fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Essa é uma noite de perdão. Pastor, eu não dou conta de perdoar. Se você for cheio de Deus, você vai conseguir. Feche seus olhos, querido, e comece a liberar da sua vida essas águas amargas. O Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, pelo menos a primeira parte dela. E o que nós vamos fazer? Eu queria que você declarasse isso. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. Sabe o que vai acontecer? Menos amargura, mais desfrute, mais deleite. Desde
Deus quer mudar a realidade da sua vida. O que é que você precisa, querido? É só colocar isso em prática. Menos de você e mais de Deus. Deixa Ele crescer dentro de você. Deixa a vida de Deus transbordar na sua vida. Deixa Deus tocar nas áreas mais profundas. Sabe por quê? Porque Ele está promovendo cura na sua vida. Ele está promovendo cura na sua vida. Querido, é a vida de Deus que nos cura. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Querido, em nome de Jesus, toma posse disso nessa noite. Vença nessa noite o que te trava. Vença nessa noite essa mágoa. Querido, em nome de Jesus. Talvez você está dizendo: não dou conta. Com a força de Cristo te dá, é possível. É possível. Se jogue na cruz. Se jogue na cruz. É no madeiro. É na cruz que nós somos transformados. E em nome de Jesus, eu quero orar por você. Nessa noite, se você está aqui e você quer receber Jesus como seu Salvador, você quer parar de buscar a solução para a sua vida, das tantas coisas que você já buscou, mas você quer dizer hoje: Senhor, a minha solução é o Senhor. E você quer se agarrar de fato no Senhor. Eu queria que você hoje, você que quer receber Jesus como seu Salvador, mudar de vida, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui para a gente orar por você. Pastor, eu preciso fazer isso. Deus não pode me tocar no meu lugar. E Deus pode te tocar no seu lugar, mas talvez a atitude é que muda a situação. É a atitude de falar assim: eu vou depender do Senhor. Eu vou depender do Senhor. Senhor, eu recebo essa vida que o Senhor tem para mim. Eu recebo essa novidade de vida. Eu quero ser livre. Presta atenção. Eu quero orar por você. Se você tem sido um prisioneiro das águas de Mara, querido, esse é o momento para você ser livre. Querido, em nome de Jesus, esse é o tempo de liberdade. Esse é o tempo de liberdade. Nós vamos orar por esses irmãos, mas eu quero orar por você que já recebeu Jesus como Salvador. Você que já recebeu Jesus como Salvador, mas que quer ser livre das águas de Mara, ser livre da amargura, do ressentimento. Querido, Deus quer te curar nessa noite. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Deus quer te curar dos seus traumas, dos traumas causados pelas frustrações da sua casa, da sua família, das palavras que foram liberadas contra você, que falaram que você não valia nada, que você não valia nada, do amor que você queria receber e não recebeu. Que Deus quer te curar. Deus te ama tanto que Ele não quer deixar você sair de Mara sem ser aprovado. A prova é lugar de cura. Querido, em nome de Jesus, Deus está curando essas pessoas aqui. Deus está curando essas pessoas aqui. Querido, em nome de Jesus, essas pessoas elas precisam que o Senhor toque na vida delas. Traumas de infância estão sendo curados hoje aqui. Você está aqui na frente, que levanta as suas mãos. O que você precisa fazer? Clama ao Senhor. Mais. Feche seus olhos e diga: mais, Senhor, mais do Senhor. Mais do Senhor. Diga: Senhor, cresça na minha vida. Cresça na minha vida. Cresça na minha vida. Seja curado de doenças. Oh!
de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. Desfruta do Senhor. Ser servo uns dos outros, sermos humildes, sermos mansos, sermos amorosos. Vidas amargura é curada por meio do amor, por meio do amor. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus o amor. Querido, você vai ser batizado no amor agora.
Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. O que você recebeu nessa noite, que você recebeu um pedido de amor sobre a sua vida. O amor de Deus, ele é derramado sobre nós, mas ele é derramado sobre nós para que ele possa jorrar de dentro de você e alcançar as pessoas. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você será uma pessoa amável. Você será a pessoa mais amável. A dureza, o rancor não farão parte mais da sua vida, porque a vida de Deus está em você. Querido, em nome de Jesus, você será capaz de se consertar, de perdoar pessoas que te feriram profundamente. Relacionamentos serão relacionamentos familiares. Partidos vão ser restaurados essa semana, porque você recebeu a provisão de Deus para isso. Querido, não desperdice essa unção, não desperdice. Essa é a noite de você sair de lá e ir para Elim. Em Mar a água era improdutível, mas em Elim havia 12 fontes de águas. É o suficiente, é mais do que o suficiente, é abundante. É o que Deus tem para você. Levanta suas mãos. Que o amor de Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje